Eclesiastes capítulo 4. Vamos ao final do capítulo, os versos 13 ao 16. Eclesiastes 4, de 13 a 16, eles nos dizem assim: melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa de molestar. Ainda que aquele saia do cárcere para reinar ou nasça pobre no reino deste, vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava. Tampouco os que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade, que também isto é vaidade e correr atrás do vento. O tema dessa nossa palavra agora, esta manhã, é influenciando vidas. Como devemos viver, de que maneira nós podemos e devemos influenciar as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Nós vemos que nesse versículo 13, a moral da história, desta ilustração contada por Salomão, alguns dizem até que esses versos 13 ao 16 é uma parábola, é uma história, portanto, fictícia, contada por Salomão. Não se sabe se ele observou isso em algum reino vizinho, alguma situação de alguma nação, não é, que estava ali ao redor de Israel. Mas, enfim, ele começa dando aqui já a conclusão e depois a ideia geral, não é, dessa perícope de 13 a 16, está no versículo 13. Depois ele explica o que ele quer, ou o que ele quis dizer com esta palavra. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Esse texto, portanto, queridos, ele pode ser visto como o fechamento, a conclusão deste capítulo 4, que tratou do egoísmo e tratou da solidão, do individualismo, conforme vimos na semana passada. E os efeitos desses procedimentos, deste modo de viver, egoísta, individualista. E esta é a visão, portanto, distorcida que se tem do mundo, das pessoas que vivem debaixo do sol, as pessoas que nós temos visto aqui no livro de Eclesiastes, as pessoas que vivem sem Deus. Esses 4 versículos, então, eles são um tipo de parábola que vão nos dar certamente aqui uma lição. Eles têm uma lição central aqui, em que nós vamos procurar compreender e também depois buscar aplicar nas nossas vidas, compreender de fato o que isso quer dizer. Esse texto aqui, ele está falando sobre uma instabilidade do governo, pois está falando de rei, um rei velho, depois vem falar do seu sucessor, não é? A maneira como esse rei antigo, como é que ele estava procedendo no seu reinado, como que ele se relacionava com os seus conselheiros e súditos, enfim, e também fala a respeito de um sucessor, muito provavelmente um seu filho. E trata também, além desta relação de governo, trata também da inconstância da popularidade. Pessoas que buscam popularidade e que esta busca e este alcance e esta vivência dentro dessa perspectiva popular, de ser popular, isto não dura, isso acaba, isso se esvai, isso não tem, de certo modo, durabilidade mesmo. E ele vai dizer para nós, portanto, na conclusão do que vimos no capítulo 4, que o resultado desta popularidade ser curta, por exemplo, é por conta do egoísmo, por conta da individualidade que essas pessoas viviam. Nos versos 1 a 6, portanto, apenas para trazermos aqui à nossa memória esse contexto, para depois então finalizarmos o capítulo 4, dos versos 1 a 6, nós pudemos ver que o amor exagerado por si mesmo,
ou seja, que gera egoísmo, não é? Além de produzir atitudes repreensíveis nos relacionamentos, esse egoísmo gera opressão do forte para com o fraco, do rico para com o pobre. Esse egoísmo gera inveja do ser humano, do homem para com o seu próximo, faz com que ele deseje ter as coisas do outro ainda muito mais. Ele deseja que o outro não tenha, mas que ele apenas conquiste, ele se sobressaia, não é? Então, o egoísmo gera isso. Nos versos 7 ao 12, que vimos semana passada, mostram assim, esses versos mais claramente o individualismo. Aquele ser que é individualista, ele é um ser normalmente, geralmente, solitário. Pois a maneira como ele vive, a maneira como ele trata as coisas e as pessoas, faz com que as pessoas se afastem dele. Ele mesmo não deseja proximidade, como também a maneira como ele vive afasta as pessoas. Mas esse desejo individualista, que é natural em nós, mesmo nós os crentes, isso deve ser banido da nossa mente e do nosso coração. Porque nos versos 7 ao 12, esses versos vão nos dizer, porque é mais importante dois do que um. O individualista é alguém egocêntrico e avarento. Mas nós precisamos entender que as pessoas são mais importantes do que nós mesmos. E que é responsabilidade do crente guardar, proteger e preservar a unidade, especialmente quando se trata do corpo de Cristo. Jesus, nós nos lembramos aqui, que lá em Filipenses, ele vai dizer que devemos considerar o outro superior a nós mesmos. E como é que nós podemos fazer isso? Como individualistas, jamais. Como egoístas e solitários, nunca faremos isso. Mas quando nos relacionamos com as pessoas, entendemos que a vida em comunidade, a vida em 2, em 3, em 4, enfim, em família, é mais produtiva, é melhor, traz benefícios para nós. Ajuda-nos a preservar a unidade do corpo de Cristo. Agora, nesses versos de 13 a 17, há uma lição a mais que nós podemos aprender. E acabamos de ler esse texto, que vai, então, claramente tratar a respeito de um reino. De como que este velho e este jovem, como é que eles agiram, como é que eles atuaram e quais eram as suas perspectivas. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato que já não se deixa admoestar. Ainda que aquele, ou seja, o jovem, saia do cárcere para reinar ou nasça pobre no reino deste, vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor que ficará em lugar do rei. Era sem conta todo o povo que ele dominava. Esse jovem agora. Tampouco os que virão depois se hão de regozijar nele. Ele até um certo tempo, ele reinava com popularidade. Era muita gente que ele dominava. Era muita gente que estava aos seus pés, que o seguiam. Mas Salomão diz assim, tampouco os que virão depois hão de se regozijar nele, hão de se alegrar nele, a sua popularidade vai cair. Isso acontece com todo mundo. Quantas pessoas nós conhecemos que foram celebridades, por exemplo, saindo um pouco dessa questão do reino, quantas pessoas foram celebridades? Por quanto tempo? Há celebridades de um dia. Há celebridades de 10 anos, 20 anos, 30 anos. Mas que se vão, que se esquecem. Outras se levantam ou se colocam outras no lugar daquela. Muda-se com muita frequência, com muita rapidez. Isso se tratando de celebridades, mas na vida comum do dia a dia. Pessoas que se sobressaem. Pessoas que são seguidas.
seja na família, seja mesmo na igreja. Pastores, celebridades, que são seguidos, daqui a pouco caem, daqui a pouco saem, daqui a pouco deixam de ser. Quem é que nós seguimos? Quem nós seguimos? E em segundo lugar, quem é que segue a cada um de nós? Quem são os nossos discípulos? Por que nos seguem? Em Apocalipse 7:9, o apóstolo João viu uma grande multidão louvando a Deus. Basta lermos lá. Mas no final do texto, em Apocalipse, no versículo 17, ele vai dizer assim: pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará, essa multidão, e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. O fato de uma grande multidão engrandecer o seu rei se assemelha à história contada pelo pregador aqui por Salomão aqui. Uma multidão, não é? Seguindo um rei jovem, por quem ele dominava. A diferença é que enquanto Salomão afirma que todos os reis perdem o seu trono para os seus sucessores, João diz que o cordeiro, o herdeiro do trono sobre todo mundo, estabelecerá seu reino permanentemente, sem que alguém o substitua ou usurpe a sua posição. Em Apocalipse 11:15 nos diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Uma vez mais pergunto, quem nós estamos seguindo? Isaías, o profeta, vai dizer e vai explicar que esse rei, ele assumirá o trono. Em Isaías 9:7 ele vai dizer assim: para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O profeta Daniel disse o seguinte, quando ele descreve o reinado soberano de Deus. Ele disse assim: foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Está em Daniel 7, versículo 14. E o último texto que eu quero citar, fazendo referência a isso, é quando o anjo anunciou a Maria quem seria o seu filho, a identidade do seu filho. E quando ele fez isso, ele afirmou, lá em Lucas 1, 32 e 33, o seguinte: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Sendo assim, então, irmãos, em primeiro lugar, que tipo de pessoa nós queremos ser? Nós queremos ser alguém volúvel e instável, como são ou como eram os súditos da passagem que lemos aqui em Eclesiastes? Pessoas que antes seguiam o rei velho, que passam depois a seguir um rei jovem e sábio, mas que depois deixam de seguir esse rei jovem, pois já não o consideram com tanta popularidade. Talvez esse rei jovem já não reinasse com toda aquela sabedoria. Talvez as práticas desse rei jovem já não fossem condizentes com a posição que ele ocupava no reino. Mas talvez esse jovem continuasse sendo um rei como sempre foi, mas o povo se enjoou dele. Eu não gosto mais dele.
Eu prefiro outro. Vamos trocar esse rei. Esse rei era jovem, mas já não é tão jovem. Vamos substituí-lo. Que tipo de pessoas nós somos? Volúveis e instáveis, como os súditos que Salomão fala aqui? Ou alguém que é constante e fiel? Como nós somos? Em segundo lugar, nós devemos nos questionar que tipo de rei queremos seguir. Que tipo de pessoa nós queremos seguir. Queremos seguir um rei cuja glória e fama passam e são esquecidas? Ou nós queremos seguir um governo e poder que vão permanecer por toda a eternidade? Quem nós queremos seguir? E que tipo de pessoas nós desejamos ser? Apesar dessas duas perguntas serem diferentes, elas andam juntas. Elas formam pares. Quem segue reis passageiros, como pessoas, prazeres, riquezas e fama, acaba sempre se decepcionando com eles e substituindo-os por outros reis, demonstrando assim a sua inconstância. Se nós seguimos coisas, se nós seguimos pessoas, se nós seguimos os nossos prazeres, se nós corremos atrás de riquezas e de fama, de popularidade, se nós seguimos pessoas assim, ou se nós mesmos queremos ser assim, nós vamos nos decepcionar e vamos substituir isto ou aquilo, esta ou aquela, por outras que não estão dando mais resultado. Aquela celebridade que nós seguíamos, agora não sigo mais, porque ela fez alguma coisa que eu não gostei, então eu mudo para outra. Ou aquela morreu, ou aquela envelheceu, então eu troco por uma mais popular, por uma que está mais na moda, mais em voga. Coisas que eu compro agora não estão mais na moda. Então eu deixo essas de lado e compro outras. Eu sigo a tendência do mercado, eu sou fashion, eu ando na moda. Eu ando aí nos trinks. Eu quero que me sigam. Eu busco a fama, a popularidade. Irmãos e irmãs, há uma tendência nossa, natural, crentes ou não crentes. É natural em nós. Nós queremos ser seguidos. Nós queremos ser populares. Nós queremos liderar alguém ou algo. E não nos enganemos, todos nós lideramos. Todos nós exercemos uma liderança. Você pode observar na sua casa. 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos. Você vai observar que tem um ali que lidera, mais do que outro. Nós lideramos, irmãos e irmãs, mesmo não tendo poder algum instituído. Não precisa ser um pastor para liderar na igreja. Nem um presbítero, nem um diácono. Há irmãos e irmãs na igreja que não têm liderança instituída alguma, mas lideram. Pessoas ouvem o que falam e seguem. Então, por isso a pergunta, quem é que nós devemos ser? O que nós queremos ser? Que tipos de pessoas nós queremos ser? E quem nós queremos seguir? Então nós queremos seguir reis passageiros, seguirmos pessoas, prazeres, riquezas, fama. Se nós quisermos isso, nós vamos nos decepcionar. E nós vamos, a qualquer momento, ter que substituir. E aí isso mostra a nossa inconstância. Entretanto, quem segue pela fé o Senhor Jesus Cristo como o Rei e Salvador da sua vida, segue um Rei que nunca será substituído, conforme nós pudemos ver nos textos que acabamos de ler, Isaías, Daniel e também em Apocalipse. Nós seguimos um Rei que nunca será substituído e nunca vai perecer, de modo que o seguidor permanece fiel a Ele,
Porque esse rei também permanece fiel aos seus. Ele nunca muda. Deus não muda de humor. Deus não é melhor agora do que foi antes. Nem é pior agora do que foi antes. Deus não é mais gracioso agora no Novo Testamento do que foi no Antigo. Deus não deixa de aplicar a sua lei hoje como aplicou no Antigo. Deus é o mesmo, não é o que nos diz a palavra do Senhor? Deus é o mesmo hoje e para sempre. O nosso humor muda. A maneira de vermos as coisas muda. Somos inconstantes. Somos pecadores. O nosso Senhor não muda. O nosso Rei soberano nunca muda. Ele nos deu a salvação e a garante até o fim. Teremos vida eterna com Ele. Mas que lições e que lição maior nós podemos tirar desta palavra, desta observação, desta parábola que Salomão conta aqui para nós? Desde o início do capítulo. Que nós devemos, e o que importa primeiramente é nós trabalharmos honestamente, não sermos opressores. O que importa é nós confiarmos em Deus, que cuida de nós. O que importa é nós amarmos as pessoas, não sermos individualistas, solitários, não buscarmos o individualismo, não colocarmos a nossa confiança nessas coisas, seja no poder, na fama, na riqueza. Amar as pessoas. E diante de tudo isso, aproveitarmos a vida que Deus nos deu debaixo do sol, nesta terra. Aproveitarmos a vida como filhos de Deus, como súditos do Rei. O próprio Senhor Jesus nos disse que nele, e somente nele, não há só vida, mas vida abundante. O que nos diz João 10:10? Aqueles que vêm a Cristo jamais podem esperar, ou desejar, ou passar a ter uma vida miserável. E não estou falando vida miserável financeira, não. Estou falando vida miserável no sentido espiritual, emocional, no sentido geral. Uma vida miserável. Filho de Deus. Não é possível. Senão Jesus não daria essa palavra. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida em abundância. O que é vida em abundância? Não é passar os dias por aqui, cumprirmos o nosso papel como pais de família, como bons empregados, como bons membros da igreja. Tudo isso é bom, tudo isso é correto, tudo isso é honesto, mas não é só isso. Vida em abundância é saber o porquê disso tudo. Por que viver nesta terra? Por que seguir um Deus? Por que amar as pessoas? Por que se empenhar em ser súdito do rei, reconhecer que é servo? Vida em abundância é se alegrar com isso. É reconhecer quem é, quem era e quem será. Reconhecer a nossa posição diante de Deus. Não buscarmos aqui a popularidade. Não buscarmos satisfazer outras pessoas. Não buscarmos satisfazer-nos em ver pessoas nos seguindo. Mas vida abundante é de fato reconhecer que o meu modo de viver, o modo alegre de viver, reconhecer que fui transformado por Deus, que fui feito uma nova criatura, e que a maneira como eu abordo os assuntos da vida, as dificuldades que temos, a maneira como nós tratamos as questões que são colocadas à nossa frente, os desafios que temos nesta vida tão difícil debaixo do sol. Vida abundante é saber que a maneira como eu respondo às dificuldades, às questões que estão postas aí,
é que eu influencio este ou aquele. É que eu mostro no meu modo de viver e como eu proclamo isto, eu mostro Jesus Cristo, a solução, o rei, que sou súdito dele. A maneira como eu trabalho, a maneira como eu crio meus filhos, a maneira como eu vivo com a minha esposa, a maneira como eu me relaciono com as pessoas do mundo, influenciam as outras, por vezes até sem eu falar nada. As pessoas me observam, assim como observam os reis, observam os governantes, dão palpites em tudo, não é? Nós não vivemos fazendo isso com os políticos? Não deviam ter feito isto, deveriam ter feito aquilo? Nós não vivemos dando palpite na vida dos outros que não deveriam criar os filhos desta maneira ou deveriam criar de outra? Nós somos rápidos para julgar e criticar outros. Mas se nós ficássemos quietos e apenas vivêssemos do jeito que Deus manda nos viver? Tenham vida, eu vim para isso, que vocês tenham vida, vida verdadeira. A única vida verdadeira que há é em Cristo. Sem Cristo não há vida. E em Cristo não há só vida, há vida abundante, alegre. E como disse mesmo, sem falar nada, as pessoas olham para mim, olham para nós e querem nos seguir. Não por conta do dinheiro que eu tenho, da fama que posso ter, não, mas pela vida que eu tenho em Cristo. Pela maneira como eu vivo em Cristo as questões do dia a dia. As pessoas olham para mim e querem me seguir. Tenho feito discípulos nesse sentido. Todos nós, de uma maneira ou outra, como eu já disse no começo, independentemente da posição que temos na família, na igreja, na sociedade, nós fazemos seguidores. Gente, pessoas nos seguem. Mas que elas nos sigam pelos motivos corretos. Que elas nos sigam por sermos de Cristo. Que espécie de seguidores nós somos de Cristo? Que tipo somos? A resposta vai ser vista nos nossos imitadores. Efésios capítulo 4, eu quero encerrar. A partir do versículo 17 até 5:2. Efésios 4, 17. Você pode acompanhar comigo a leitura. Diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, que não mais vivam, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então não é assim que nós devemos viver. Quem é de Cristo não vive assim. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Ele está descrevendo aqui pessoas que não conhecem a Deus. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Mas ele está falando isso para os crentes de Éfeso. Não foi assim que vocês aprenderam. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos. Segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, do jeito que vocês viviam antes, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Resolva então as questões. Não demore para fazer isso. Nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não tem tudo a ver o que Eclesiastes fala nesse capítulo 4? Quanto ao trabalho? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe,
e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. A palavra que devemos dar, ela pode ser edificante, mas ela pode ser edificante se for dada também no tempo certo. Porque a palavra pode ser boa, mas dada no tempo errado, capaz de não edificar. Transmitindo graça aos que ouvem. Versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós, portanto, toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Que tipo de pessoas nós queremos ser? Versículos 1 e 2 do capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. Um rei velho, não é? Alguém que não se deixa admoestar, deve ser terrível. Ainda aquele que saia do cárcere para reinar ou nasça pobre no reino deste, vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor, que ficará em lugar do rei. Os líderes mudam, as pessoas se vão. Hoje estão aqui, amanhã não estão mais. São substituídas. Ou por morrerem, ou por tirarem de lá e começarem a seguir outros. Era sem conta todo o povo que ele dominava. Tampouco os que virão depois se hão de regozijar nele. Na verdade, diz então Salomão, que também isto é vaidade e correr atrás do vento. Portanto, queridos, nós somos exortados a vivermos alegres no Senhor, a termos uma vida abundante, a sermos imitadores de Deus, a termos, portanto, na maneira como vivemos, termos seguidores, não por causa de nós mesmos, mas por causa do que Cristo fez em nós. Vida abundante, vida acima da média, vida de alegria verdadeira, só é possível em Cristo Jesus, pois Ele realmente é tudo o que importa nas nossas vidas. É verdade isso na minha vida? É verdade isso na sua vida? Jesus Cristo é o único que importa para nós? Está acima de qualquer coisa? Ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor. Que seja assim comigo e com vocês, com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém.